O que o produtor rural precisa saber antes de instalar um sistema de energia solar na sua propriedade? O Sistema FAEP Senar Paraná elaborou um guia para orientar aqueles que têm interesse nessa tecnologia. Essas informações estão nas páginas da revista Boletim Informativo número 1534, que circula agora no mês de abril. Nesse episódio, além da energia renovável, vamos conversar sobre os cuidados na hora de declarar o imposto de renda e sobre o bom desempenho da nossa indústria paranaense de alimentos, o que reflete em boa parte a eficiência da produção agropecuária do estado. Também vamos falar sobre uma transmissão ao vivo que o Sistema FAEP Senar Paraná realiza no próximo dia 15 de abril, com o especialista em agrobusiness José Luiz Tejon. Eu sou André Amorim e o podcast Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu gostaria de apresentar os convidados desse episódio, começando pelo João Lázaro, que é coordenador do Departamento Sindical da FAEP. Bem-vindo, João. Opa, André, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bruna, Luiz, aqui nossos companheiros hoje no podcast. Também temos aqui hoje o técnico do Departamento Técnico Econômico da FAEP, aí, que já é o nosso companheiro aqui de bancada, o Luiz Eliezer. Bem-vindo, Luiz. Olá, André, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Olá, Bruna. Olá, João. E também a nossa colega, minha amiga jornalista, Bruna Fioroni. Tudo bom, Bruna? Olá, André. Olá para os nossos companheiros de bancada e para todo mundo que está nos ouvindo agora. Ô, Bruna, você que escreveu essa matéria de capa aí do boletim, o que motivou essa pauta da energia solar? André, na verdade, essa pauta já é bastante comentada, né? A gente já falou no boletim várias vezes, mas especificamente essa que foi um formato de guia, né, com orientações para o produtor, surgiu porque uma instrutora do Senar ligou para a gente comentando que vários produtores estavam levando essas dúvidas para ela, porque eles recebiam empresas, né, querendo vender seus serviços de instalação de energia solar, e muitos tinham dúvidas, né, quais seriam os projetos mais adequados, se o que as empresas estavam falando era realmente viável. E daí surgiu essa ideia de resgatar um pouco esse tema e falar um pouco além dos benefícios, né? Dar realmente tentar dar uma orientação mesmo, o que o produtor precisa levar em consideração para instalar esse sistema. Luiz, e que tipo de item, de situação deve ser levado em conta antes do produtor aderir à energia solar? Graças à diversificação desse serviço, né? Hoje são dezenas de milhares de empresas oferecendo o serviço de instalação de painéis solares. A diversificação é bastante grande e cada caso ele é muito específico, né? A dúvida dos produtores era a seguinte: poxa, por que o meu sistema é tão diferente do meu vizinho, né? E aí a gente tem que levar em consideração aspectos técnicos, aspectos de infraestrutura, o tipo do telhado, porque a gente vê uma gama muito grande de produtos no mercado, com uma variação de preço também bastante grande. Então, o produtor ele acaba, poxa, por que o do meu vizinho ficou mais barato? Não, o seu vizinho tem uma infraestrutura mais reforçada, o que permite a instalação das placas no teto, diferente do vizinho que tem uma estrutura mais frágil. Então, essa placa vai ser instalada no chão e tem outras exigências técnicas, né? Então, a gente reuniu ali diversos fatores que o produtor tem que ficar atento no momento de contratação desse serviço que hoje está bastante popular, né? Está bastante disseminado no interior, principalmente no interior do estado. E eu poderia supor, partindo disso que você falou, Luiz, que esse sistema não é indicado para todas as atividades ou todas as atividades podem se beneficiar aí dessa energia solar? Todas as atividades podem se beneficiar, algumas em maior grau, né? Aquelas atividades que são mais intensivas no uso de energia, como a avicultura, a suinocultura, a piscicultura, a pecuária de leite, essas teriam benefícios um pouco maiores, né? Teriam benefícios maiores em função do custo da energia, né? Esse, inclusive, André, é um dos fatores para a popularização do sistema solar. A gente tem aí alguns fatores que fizeram com que esse sistema ficasse popular. O primeiro dele é o aumento do preço da energia. Então, a gente acaba instalando o painel solar justamente para utilizar menos da energia da concessionária, da distribuidora. A gente também teve uma redução muito forte no preço dos equipamentos
graças ao incentivo à importação desses equipamentos. Em sua maioria, eles vêm da China, vêm do Japão. A gente também tem incentivos tributários e fiscais para poder... para que os consumidores acessem o sistema solar. Desde 2012, a ANEEL, por meio da Resolução 482, estabeleceu ali uma série de regras e critérios para expandir, estimular e disseminar a energia sustentável, a energia fotovoltaica, André. Isso aí eu posso supor também que poderia somar aí esse rol aí de benefícios da energia, a questão do licenciamento ambiental, que parece que deu uma destravada boa aí nos últimos anos, né, aqui no Paraná. Sem dúvida, André. Inclusive, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo? E do Turismo, exatamente, lá do secretário Márcio Nunes, fez o Descomplica da Energia, né? Ele pegou uma série de fontes, dividiu por fonte de energia hidráulica, a fonte eólica e também de fotovoltaica, né? E fez uma série de resoluções para facilitar o licenciamento ambiental da geração de energia, né? E a geração distribuída, que é aquela em que o produtor gera energia, injeta na concessionária por diversas fontes, dentre elas a fotovoltaica, foi descomplicada, né? É o Descomplica da Energia, e isso vai ser muito importante para os produtores rurais paranaenses nos próximos meses, nos próximos anos. O produtor vai ter sustentabilidade no seu negócio, né? Ele vai ter aí mais uma fonte de energia, né, para fazer frente a esse aumento de preço da tarifa, né? Interessante. E, Bruna, quando você estava escrevendo essa matéria, o que te chamou mais a atenção aí? O pessoal está adotando isso? O pessoal tem muita dúvida? O que você encontrou nesse universo? André, eu acho que o principal nessa questão é que o produtor tem que conhecer o seu próprio negócio, né? Claro que tem orientações, tem dicas, tem alguns fatores que, inclusive, que estão na matéria, né, que ele deve se atentar e que vão ajudar ele a ter um certo norte, né, do que escolher, do que fazer, mas eu acho que o principal, antes dele analisar esses aspectos, é saber o próprio negócio, é saber, como o Luiz falou, saber da infraestrutura da propriedade dele, saber o próprio tipo de atividade, né, se realmente vai ser viável instalar em termos financeiros. Eu acho que o que resume é isso, o produtor conhecer o próprio negócio para fazer a melhor escolha. Luiz, e esse trabalho de acompanhamento, de subsídio com informações que a FAEP vem prestando para o produtor rural aí para o uso da energia solar, não é de hoje, né? Já tem uma iniciativa aí que foi um estudo, né, que deu uma orientada significativa, né? Isso mesmo, André. Na época desse estudo, nós pegamos algumas propriedades modelos aí, destacamos avicultura e pecuária de leite, levantamos os dados dessa propriedade justamente para fazer isso que a Bruna disse, né, de verificar a minha demanda. Então, a gente simulou o custo do investimento nos painéis solares e o retorno. E o que a gente percebeu? Que graças a esses fatores que eu citei anteriormente, aumento do preço da tarifa de energia, aumento da viabilidade dos equipamentos e os incentivos fiscais, fizeram com que o payback é o seguinte: em quanto tempo eu vou ter o retorno do meu investimento? Então, o payback nos sistemas solares há 10 anos atrás era de 10, 15 anos. E nesse estudo em específico, tanto para avicultura quanto para pecuária de leite, o payback foi de menos de 5 anos. Ou seja, isso ajuda a explicar também a popularização desse sistema, porque ele traz viabilidade econômica e financeira para o produtor. Ele torna o negócio do produtor mais sustentável e ele reduz custos, né? Então, esse estudo foi fundamental para demonstrar isso para o produtor e popularizar ainda mais esse sistema. Acho que esse é um ponto importante que o Luiz destacou, que a gente acabou nem comentando, né? A sustentabilidade também, além de ser além da viabilidade econômica, né? Além de todos esses fatores, é uma escolha sustentável, né? Um tipo de escolha que o produtor vai estar fazendo em prol do meio ambiente, da sustentabilidade mesmo. E é bom lembrar que esse estudo aí, desenvolvido pela FAEP, também trouxe as linhas de crédito, né, Luiz? Onde que o produtor podia encontrar aí o financiamento mais adequado para a instalação do seu projeto. Isso mesmo, André. Nós mapeamos, né? Porque hoje você tem, inclusive dentro do Plano Safra, você tem linhas de créditos específicas para geração
de energia, né, para a instalação de sistemas solares. Então, nós mapeamos taxa de juros, prazo de pagamento, as condições do financiamento, isso em bancos, cooperativas de crédito. É um levantamento bastante amplo que, inclusive, está disponível no site do Sistema FAEP. Então você, produtor, se você tem interesse, se de repente as empresas aí de energia solar estão batendo na sua porta para oferecer o sistema, essa matéria vai ao encontro aí das suas necessidades, porque ela explica tintim por tintim tudo o que você precisa saber antes de você contratar esse serviço. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, vamos agora falar de leão. João, eu soube que teve um curso aí de imposto de renda aí que a FAEP promoveu recentemente, que foi um sucesso. Oi, André, exatamente. A gente fez agora no mês de março 4 turmas de treinamento com os funcionários dos sindicatos rurais a respeito da declaração de imposto de renda, que está com um prazo agora no final de abril. E como é que é? Que tipo de dificuldade, que tipo de entrave o produtor costuma encontrar aí na hora de fazer a declaração dele? Olha, André, o produtor ele tem uma certa dificuldade, às vezes até na organização dos seus documentos. Então, um dos temas que a gente trabalhou no curso foi para que justamente o sindicato rural faça esse papel para o produtor rural, ajude ele na sua organização de documentos. Também algumas dúvidas, principalmente relacionadas a alguns temas de compra e venda, e não só de comercialização, mas também de produtos, de insumos, que às vezes ele compra, por exemplo, uma dúvida que os produtores têm bastante dificuldade, eles compram num ano, mas às vezes a cooperativa ou a empresa particular entrega no outro ano, André. E aí eles acabam achando que vai declarar só no outro ano. Mas o que vale é quando ele pagou, né? Sempre as receitas e despesas, né? Quando sai do caixa. Então, uma das dificuldades do produtor é justamente isso, e é para isso que a gente fez o treinamento, sabe? Justamente para a gente orientar, capacitar os funcionários de sindicatos rurais. Ao todo foram quase 100 funcionários, André. Um número muito bom. De todas as regiões do estado, e eles darem esse suporte aí ao produtor rural. E esse trabalho não é novidade, né? Pelo menos desde que eu estou aqui na FAEP, eu vejo que há muitos anos aí sempre tem novidade, e parece que a Receita às vezes inventa umas modas, né? E a gente tem que ensinar novamente para atualizar o produtor, atualizar o funcionário do sindicato, para ele poder prestar esse serviço melhor, né? Sim, André, todo ano tem alguma mudança. Recentemente a gente teve uma novidade nessa área que veio a respeito do livro caixa do produtor rural, que eles vão ser obrigados a fazer, tem alguns prazos, né, conforme a sua receita, enfim. Mas são algo que vai acontecendo e a gente tem que estar ali acompanhando os informes, os editais da Receita Federal, para a gente sempre estar orientando de bate-mão os funcionários dos sindicatos rurais e, consequentemente, o produtor, sabe? Não dá para deixar a gente ficar esperando para a última hora ou tentando argumentar alguma coisa que às vezes passa e quando vai ver já é tarde demais. E lembrando, né, se você não entregar a declaração no prazo, isso gera uma multa, e se o produtor acabar omitindo ou passar uma informação incorreta, isso aí vai complicar a vida dele, né? Exatamente. Além da multa, o desconforto, né, de você estar recebendo ali uma carta da Receita Federal ou tendo que ir lá justificar e, enfim, só vai dar mais trabalho, né? Por isso que a gente orienta sempre a fazer corretamente. E esse trabalho, né, de orientação, né, que os sindicatos rurais aqui do Paraná estão oferecendo para os produtores rurais, isso vai diretamente, João, ao encontro daquela questão da sustentabilidade dos sindicatos, né? Que agora, sem a contribuição obrigatória, eles têm que prestar um serviço de qualidade para que o produtor reconheça essa importância, né? Com certeza. Isso aí, o sindicato estando preparado com esse serviço para o produtor rural, sabendo orientar ele da menor maneira possível, isso cria um relacionamento. Além de você estar fazendo um serviço, você está criando um relacionamento com o produtor rural. E isso é muito importante nesse vínculo de estar mantendo e deixando forte a instituição. Porque, por exemplo, se o produtor não tem uma relação com o sindicato, e às vezes a gente nem fala só no imposto de renda, né? Mas outras demandas também, a instituição acaba ficando fraca, não tem relacionamento, né? Enfim, isso impacta em todas as áreas. E sobre esse assunto, até eu queria puxar outro tema que também está nas páginas desse boletim informativo, que é uma live. Live aí, para quem não sabe, é aquela que a gente faz ao vivo nas nossas redes sociais,
aquelas apresentações com participação de especialistas. E agora, no próximo dia 15 de abril, nós vamos ter uma live aí com o José Luiz Terron, que é uma estrela, um superstar do agro, né? A gente sempre vê ele aí comentando aí no plano nacional as questões do agronegócio, e agora ele vai estar participando dessa live aqui do Sistema. O que a gente vai tratar nessa live, João? A gente convidou o professor Tejon justamente para ele falar do futuro da representatividade no agro. Né? O Luiz, economista, está aqui do nosso lado, sabe muito bem que o produtor porteira adentro está cada vez mais fazendo a sua parte e os números estão aí para comprovar isso, né? Então, produção, tecnologia, capacitação com os cursos do Senar, enfim. Porém, porteira afora, o produtor tem que se atenar que a união da classe, a representação dele é muito importante. Então, a gente tem que tratar isso porque é um assunto que às vezes o produtor não gosta de se envolver, de querer participar, mas só que quando o produtor pensa assim, a cadeia que está perdendo, é ele mesmo que está perdendo. Então vamos tratar desse assunto. O professor Tejon aí é conhecido nacionalmente no meio do agro, enfim. Então eu acho que vai ser bem interessante a gente despertar esse assunto cada vez mais aí para o produtor rural. Nessa live também tá marcada aí a retomada do programa de sustentabilidade sindical aqui da Federação da Agricultura. O que vem sendo feito nesse sentido, João? A gente desenvolveu esse programa de sustentabilidade com os sindicatos, na qual existem 8 estratégias que a gente trabalha com eles para justamente a gente ter os objetivos, que é o fortalecimento do sindicato e, consequentemente, né, toda a parte financeira para a gente manter as nossas entidades. Né? Também não dá para a gente querer fazer, querer representar, sendo que a gente também não tem uma contribuição aí do produtor rural. Então, por isso que a gente desenvolveu cursos de liderança, em parceria com o Sebrae, por exemplo, para a gente trabalhar essa questão da representatividade, essa questão da liderança no meio do agro. A gente desenvolveu consultorias de gestão aos sindicatos rurais, diversas capacitações com os funcionários. Enfim, existem ali 8 estratégias que a gente precisa avançar, como mesmo a comunicação, esse podcast aqui de hoje, né? Enfim, para a gente levar essas informações para o produtor rural, para a gente criar cada vez mais esse relacionamento, André, e aí a gente começar a mudar a imagem, né, da nossa entidade, sendo uma imagem cada vez melhor e mais respeitada. Maravilha, então você que está nos ouvindo aí, fique atento no dia 15 de abril, às 16 horas, famoso 4 da tarde, uma live aí que você vai poder acessá-la aí através dos links aí nas nossas redes sociais. Mudando um pouco de assunto, queria falar... Ô Luiz, você sabia que a indústria de alimentos aí teve um desempenho excelente em 2020, mesmo com pandemia, coronavírus e tudo? Sabia sim, André. Vi ali um spoiler do informativo dessa semana. Incríveis os dados, né? Tanto da indústria de alimentícia quanto de energia também, né? Principalmente cana-de-açúcar, o setor sucroenergético teve um crescimento bastante expressivo no ano passado. E tudo isso vamos dizer assim, vamos acreditar na conta do produtor, né? Porque se o campo vai bem, isso que essa matéria do boletim está mostrando, quando o campo vai bem, isso irradia efeitos benéficos para os outros segmentos da cadeia produtiva, né? Exatamente, André, eu chamo isso muito de transbordamento, né? A agropecuária, ela transborda a geração de riquezas para os demais elos. A gente pode imaginar uma cadeia produtiva como um relógio em que as engrenagens precisam trabalhar ali de forma bastante ajustada. Então, quando a produção sai da porteira, né, ela vai para uma agroindústria, onde ela passa por beneficiamento, processamento, e isso é conectado depois no mercado e distribuído, né? A gente pode pensar também no comércio internacional. E nessa matéria a gente vai ver isso muito claramente. Qual que é a participação da agropecuária e do agronegócio na geração de riqueza do país. O agronegócio, lembrando, André, é quando eu incluo junto com a agropecuária, que é aquela produção dentro da porteira, a cadeia de insumos anterior, né, com medicamentos, os próprios insumos agrícolas que são aplicados na lavoura, a produção em si, depois a agroindústria, onde há o processamento e beneficiamento, a distribuição e comercialização, até a venda lá no varejo. Então a gente consegue precificar, consegue verificar qual que é a participação do agronegócio em cada um
desses elos. E sabe o que me chamou a atenção, Luiz? Que geralmente a gente, quando fala de PIB do país, a gente pensa no levantamento do IBGE. No levantamento do IBGE, a gente vê que o agropecuário, apesar de ter sido o único setor que apresentou crescimento, né, que teve dado positivo de 2%, ele pega só o que é dentro da porteira, né? 2%. Aí, quando a gente vê outros órgãos aí de pesquisa analisando, por exemplo, o CPEA, com a CNA, que tem o PIB agropecuário, a gente vê que a variação foi muito maior, foi 24,3%. Você veja, porque acabou abrangendo tudo isso que você colocou, né? Toda a cadeia produtiva, insumos, serviços, agroindústria, e a gente vê que acaba irradiando efeitos positivos. E sabe um dado que me chamou a atenção, Luiz? Foi a pujança do Paraná nesse setor. Que a gente pegou dados nacionais, a gente viu que a produção física da indústria de alimentos cresceu 1,8% em 2020. No Paraná, esse crescimento foi de 9,3%. Né? Isso aí certamente está ligado à nossa vocação agropecuária, né? Sem dúvida. O Paraná ele não tem só uma vocação agropecuária, ele tem uma vocação agroindustrial também bastante forte. A gente, além de produzir muito alimento, né, o Paraná é um dos maiores produtores de alimentos por metro quadrado no mundo, ele consegue processar e beneficiar grande parte disso aqui mesmo. Um exemplo disso aí são as nossas grandes cooperativas, são as nossas grandes agroindústrias. Quando você olha o ranking das 100 maiores empresas do Brasil, mais da metade são agroindústrias, são indústrias que têm como base de insumo produtos da nossa agropecuária. E o Paraná, sem dúvida, é destaque nesse cenário. Interessante notar o que eu falei anteriormente, né? Essa questão do transbordamento, né? Quando a produção vai bem, a agroindústria também vai bem. E isso a gente consegue ver esse reflexo tanto na geração de receita e renda, como nos empregos, né? É verdade. A gente vê os empregos crescendo, a produção cresceu, eu preciso de mais gente na agroindústria para processar aquele frango que veio da propriedade que tem 2 aviários, 60 mil aves, tocado por 3 pessoas. Já na indústria, eu preciso de muito mais trabalhadores para o processamento desse produto, e aí também na distribuição e comercialização, ou seja, a gente tem uma força de trabalho que alcança 17 milhões de pessoas. 17 milhões de pessoas estão empregadas no agronegócio. Apenas o agronegócio, a agropecuária, né, que a gente viu ali nesse levantamento do CPEA que você citou, que leva... o levantamento ele é mais amplo, né, nas cadeias produtivas, são quase 2 trilhões de reais gerados de renda. Apenas ali o setor da agroindústria contribui com quase meio trilhão, né? Ou seja, nós estamos falando aí de 24%, 25% do PIB brasileiro é agronegócio, André. Você veja, né, o PIB deu 7,45 trilhões e o agro corresponde nessa conta a 2 trilhões, ou seja, é uma participação muito significativa, né? Muito significativa, e quando a gente olha para o comércio internacional, a gente vê que a participação do agronegócio ela cresce exponencialmente, né? A gente tem mais da metade dos nossos produtos são do agronegócio. No Paraná, quase 90% de tudo que o Paraná exporta são de produtos do agronegócio. Nós temos uma grande porta de saída dos nossos produtos, que é o Porto de Paranaguá, que é referência em commodities agrícolas, né? Por ali sai nossa soja, sai nosso milho, a nossa proteína animal, para o mundo inteiro. Quase 200 países no mundo compram produtos do agronegócio paranaense. Interessante esses dados aí que o Luiz trouxe, né, André, Bruna, porque isso mostra a força do produtor rural, mostra a força do agro. E aí a gente vai de encontro até com o tema da live agora no dia 15, 16 horas, né, da importância da representatividade, né? Olha a importância dos cenários econômicos do produtor, então ele tem que ter alguém, né, que defenda, que representa. Então essa é a função nossa do Sistema FAEP e dos sindicatos rurais, né? Então o produtor rural tem que participar do sindicato rural. Se não é um sindicato rural ativo, se não é um sindicato participativo, ele tem que cobrar, ele tem que participar, tem que se envolver. Então é por isso que a gente está trabalhando forte nessa questão, né? Um elo puxa o outro. Tem toda a razão, João. E só para citar alguns dados aí sobre esse transbordamento que você falou, né, Luiz? Em 2020, a indústria de máquinas agrícolas cresceu 5,6% na produção,
A indústria de... Esse foi uma das maiores renovações da frota agrícola brasileira. A indústria de fertilizantes e corretivos aumentou 10,6% aí a sua produção na comparação com o ano anterior. Ou seja, são os elos da cadeia do agronegócio que estão aproveitando aí esse bom desempenho aí dos nossos produtores e cresce junto, né? Isso mesmo, a gente vê inclusive a capacidade que a indústria tem de se adaptar aos cenários, né? Esse crescimento importante aí da indústria de insumos e fertilizantes, vale lembrar, né, que 70% dos nossos fertilizantes são importados e com o dólar nesse patamar acima de 5,50, o custo de produção aumentou bastante. Então, a gente viu a indústria incrementando a produção nacional, né? A mesma coisa do parque de máquinas, que está passando por uma renovação depois de alguns anos aí, de crise, né? Então a gente vê essa capacidade que a indústria tem também de se renovar. E a gente tem visto aí anúncios de investimentos, né, em vários setores do estado do Paraná, principalmente na agroindústria, o que é fundamental aí para manter essa dinâmica tão bonita do nosso agro. Perfeito! Bem, nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Quero agradecer muito a presença aqui dos nossos convidados, do João, do Luiz, da Bruna. Voltem sempre, é uma alegria, um privilégio. E dizer para você que está nos ouvindo que se você tiver interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, onde você pode ouvir esse podcast no YouTube, no Spotify e também acompanhar aí as notícias do agronegócio paranaense. É isso, meus amigos. Até a semana que vem. Um grande abraço.